O inferno é um lugar de intenso sofrimento que, segundo a Bíblia, serve como lar para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. A Bíblia aborda o tema do inferno em duas fases distintas: os corpos e o estado final, também conhecido como o lago de fogo, onde, após o julgamento final, os malvados, junto com o diabo e seus anjos, enfrentarão o castigo eterno. A Bíblia aborda o tema do inferno em duas fases distintas. A primeira fase refere-se ao estado intermediário, onde as almas dos malvados aguardam o julgamento final. Este é um estado de tormento, mas não é o castigo final e completo. A segunda fase, conhecida como Lago de Fogo, representa o estado final e eterno do inferno. Neste estágio, após o julgamento final, os malvados, juntamente com o diabo e seus anjos, enfrentarão o castigo eterno. No estado intermediário, as almas dos malvados estão em um lugar de sofrimento enquanto aguardam a ressurreição e o julgamento final. Este conceito é evidente em várias passagens bíblicas, onde o tormento das almas antes do julgamento final é descrito de maneira clara. Por exemplo, em Lucas capítulo 16 versículos 23 a 24, Jesus conta a parábola do homem rico e Lázaro, onde o homem rico, após a morte, encontra-se em tormento no Hades, implorando por alívio. O estado final do inferno é descrito como o lago de fogo. Este é o destino eterno dos malvados após o julgamento final. Em Apocalipse capítulo 20 versículos 14 a 15, lemos que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Este é o castigo eterno, onde não há alívio ou escapatória. O lago de fogo é retratado como um lugar de fogo inextinguível e sofrimento contínuo, um destino compartilhado por Satanás, seus anjos, e todos os que rejeitaram Deus. O inferno serve como um lugar de punição para aqueles que rejeitaram a Deus e viveram uma vida de maldade. É descrito como um lugar onde o fogo nunca se apaga e onde há pranto e ranger de dentes. Este sofrimento não é apenas físico, mas também espiritual, marcado por uma separação eterna de Deus e de tudo o que é bom. O inferno é, em última análise, uma expressão da justiça divina. Deus, sendo perfeitamente santo e justo, não pode tolerar o pecado e a maldade. Portanto, o inferno existe como um lugar onde a justiça de Deus é plenamente realizada. Aqueles que escolheram viver em rebelião contra Deus e rejeitaram sua oferta de salvação enfrentarão as consequências de suas escolhas. Embora o conceito de inferno seja assustador, ele também serve como uma advertência misericordiosa. Deus, em sua graça, adverte os pecadores sobre a realidade do inferno para que possam se arrepender e voltar para ele. A mensagem do inferno é uma chamada ao arrependimento e à aceitação da salvação oferecida através de Jesus Cristo. A doutrina bíblica sobre a existência do inferno é clara e inquestionável. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há uma progressão na revelação sobre a natureza e a realidade do inferno. Embora a descrição do inferno seja mais desenvolvida no Novo Testamento, o conceito está presente em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o inferno é frequentemente referido como Sheol ou Hades, um lugar onde os mortos residem. Embora a descrição do tormento não seja tão detalhada como no Novo Testamento, há passagens que indicam claramente um destino terrível para os malvados. Um exemplo claro é encontrado no Salmo 73. Aqui, Asaf reflete sobre a aparente prosperidade dos malvados e o sofrimento dos justos. No entanto, ele percebe o destino final dos malvados. Certamente, tu os colocas em terreno escorregadio e os lanças à destruição. Como são destruídos de repente, completamente tomados de terror. Salmo 73 versículos 18 a 19. Este salmo ilustra a transição do sofrimento temporário dos justos para a destruição eterna dos malvados. Outra referência é encontrada em Isaías capítulo 66 versículo 24, onde se descreve o destino dos rebeldes. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Esta imagem de um fogo inextinguível e um verme que nunca morre é uma descrição precoce do tormento eterno que será mais claramente revelado no Novo Testamento. No Novo Testamento, a doutrina do inferno é exposta de forma mais detalhada e explícita. Jesus Cristo é a figura central na revelação sobre o inferno, falando mais sobre este tema do que qualquer outro personagem bíblico. Ele descreve o inferno em termos vívidos e aterrorizantes, deixando claro que é um lugar de punição eterna. Jesus frequentemente advertia sobre o perigo do inferno. Em Mateus capítulo 5 versículo 22, ele fala sobre o fogo do inferno como um destino para aqueles que vivem em pecado. Em Mateus 10, 28, ele diz: Não temam os que matam o corpo,
mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Aqui, Jesus enfatiza a seriedade do inferno como um lugar onde tanto a alma quanto o corpo são destruídos. Em Lucas 16 versículos 19 a 31, Jesus conta a parábola do homem rico e Lázaro. Após a morte, o homem rico se encontra em tormentos no Hades, clamando por um pouco de água para aliviar seu sofrimento. Esta parábola não só ilustra a realidade do tormento após a morte, mas também a impossibilidade de cruzar do inferno para o céu, sublinhando a eternidade do castigo. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, oferece uma descrição detalhada do destino final dos malvados. Em Apocalipse 20:10, lemos: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre." Esta passagem deixa claro que o tormento no lago de fogo é eterno. Em Apocalipse 21:8, é afirmado que os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A doutrina bíblica do inferno é uma das mais sérias e aterrorizantes, mas também uma das mais claras e inegáveis. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia apresenta o inferno como um lugar real de tormento eterno, reservado para os malvados, o diabo e seus anjos. A descrição do inferno evolui de um entendimento inicial no Antigo Testamento para uma revelação mais detalhada e explícita no Novo Testamento, especialmente através dos ensinos de Jesus e do livro do Apocalipse. Negar a existência do inferno é, em última análise, rejeitar os ensinamentos claros da Bíblia e a advertência misericordiosa de Deus para que os pecadores se arrependam e encontrem salvação em Cristo. Mas, afinal, o que significa inferno? A origem da palavra inferno é latina e significa profundezas. A Bíblia, embora não forneça uma quantidade exorbitante de detalhes específicos sobre o inferno, apresenta informações suficientes para entendermos a magnitude do terror associado a este lugar. Descreve o inferno como um lugar onde o fogo nunca se apaga, um lugar de choro e ranger de dentes, que foi preparado para o diabo e seus anjos, e onde o verme que atormenta os malvados nunca morre. Uma das concepções mais difundidas sobre o inferno é a ideia de que Satanás é o monarca e líder supremo desse domínio. Nesta perspectiva, ele governa soberanamente, exercendo domínio e infligindo tormento às almas perdidas. No entanto, o ensinamento bíblico contradiz esse ponto de vista. Na verdade, Satanás e seus anjos não exercem controle sobre o inferno, pelo contrário, estão destinados a enfrentar o tormento eterno no lago de fogo. Durante a Idade Média, surgiu um entendimento comum de que o inferno estava em algum lugar nas profundezas da Terra, mas a Bíblia não nos diz nada sobre a localização do inferno. O que sabemos é que ele existe, mas não sabemos onde está. A Bíblia revela que o castigo no inferno não é o mesmo para todos. Há diferentes graus de sofrimento, essencialmente relacionados com a quantidade de conhecimento que uma pessoa recebeu sobre a vontade de Deus e as obras que fez em sua vida. O castigo no inferno é eterno. Alguns pregam a doutrina do aniquilacionismo, afirmando que, no final, os malvados, Satanás e os demônios deixarão de existir. Outros apoiam a doutrina do universalismo, que postula que, no final, Deus salvará a todos, incluindo Satanás e seus anjos. É crucial entender que quando a Bíblia declara que os malvados serão destruídos, essa destruição não implica aniquilação. Em outras palavras, a destruição eterna significa que os malvados sofrerão eternamente, estando perpetuamente perdidos no horror e na desesperança, sem mais oportunidade, apenas o choro e o ranger de dentes, sendo eternamente atormentados. Quando os seres humanos morrem, entram no que chamamos de estado intermediário. Este estado se caracteriza pela existência incorpórea, onde a alma se separa do corpo e aguarda a ressurreição. Durante este período, a alma do salvo desperta para estar com Cristo no céu, onde compartilha de seu reinado, enquanto a alma do malvado está destinada ao lugar de tormento. Este é o inferno em seu estado intermediário. A principal distinção entre o castigo no estado intermediário e no estado final reside na ausência do corpo no primeiro e na presença do corpo no segundo. A Bíblia ensina que haverá um dia em que os malvados e os justos ressuscitarão. Os malvados, ao serem condenados no julgamento final, serão lançados ao inferno em seu estado final, conhecido como o Lago de Fogo, onde sofrerão tormento não apenas em sua alma, mas também em seu corpo ressurreto.
Apesar de terem experimentado já o tormento no estado intermediário, é após a ressurreição que receberão os graus de castigo durante o julgamento final. Cabe lembrar que Jesus, nosso Salvador, foi quem mais pregou sobre o inferno. Devemos sempre ter presente a verdade de que Deus é justo e nunca condenaria alguém a um castigo que não merece. Devemos ver a graça e a misericórdia de Deus que adverte o pecador a recorrer a Cristo e encontrar a salvação nele.